Imagina que você se deu bem na vida. Tem o seu cargo bem garantido, a sua grana ali sempre pingando certinho, pagando todos os boletos. Você tem certa estabilidade na empresa. Por que não ajudar um amigo seu? Você convida ele então para ser o seu copiloto. Infelizmente, durante essa última viagem, você sofre um terrível acidente. Queima o seu corpo por completo, te deixa incapaz de falar e basicamente deitado numa maca. Só resta um dos seus olhos que observa atentamente e intensamente toda a sua tripulação. Você sempre foi muito legal, muito generoso com todos os seus tripulantes, mas algo parece te incomodar profundamente. Sempre que o seu copiloto, aquele seu amigo, vem te dar remédios, você nunca desgruda os olhos dele. Parece que você tá com receio de alguma coisa acontecer, ou que talvez já tenha acontecido. Nesse olhar profundo e enigmático que você mantém quando tá deitado nessa maca, que também estampa a capa de mouthwashing, que define a temática e o caminho que esse jogo de terror tá querendo trazer. Tudo depende da perspectiva. Mouthwashing é um jogo com gráficos charmosíssimos de PlayStation 1 que se passa num futuro ultra capitalista. Muito diferente da nossa realidade, sabe? Você consegue ver isso desde as mensagens da empresa, que é espalhado por todos os lugares, orientando os seus funcionários, assim como o mascote robô, que fica na área central da nave, sempre te lembrando que as regras devem ser seguidas, com um pouquinho de motivação e ordem no meio dessas mensagens. Mais ordem do que motivação. Dormir é o melhor descanso depois de um longo dia de trabalho. Conquiste esse descanso. Mas não descanse demais, senão fica pra trás. Mas claro, isso não é só decorativo. Conforme você vai conhecendo os tripulantes da nave Tulpar, você começa a perceber como esse universo ultracapitalista acaba influenciando eles. Seja o estagiário que foi enfiado de última hora na nave, sem a capacidade de ter mais um tripulante, o mecânico faz tudo, que basicamente está esperando a sua aposentadoria, ou a enfermeira, que está ali tentando trabalhar, juntar algumas economias para ela. Sem falar no próprio capitão, que está cansado dessa vida que ele tem, desse cargo que ele conquistou e parece não estar satisfeito com tudo isso. Por outro lado, temos Jimmy, o copiloto que você, como capitão, convidou para a nave. Esse copiloto, ele é um pouco estranho, ele parece meio babaca, meio cobiçoso, e esse cenário me lembra até de Alien, que tem esses personagens sendo oprimidos por uma empresa, basicamente explorando ele. Se você quiser saber um pouco mais sobre Alien e esse cenário de repetição, dá uma olhadinha num vídeo aí que eu fiz. Mas diferente de Alien, aqui você não vai ter alguma criatura te perseguindo. A questão do terror vem muito mais do aspecto humano de tudo isso. Depois do acidente da nave, você se vê com poucos recursos ali. O tempo que passa durante o jogo é extremamente precioso para você e, claro, para os personagens que estão cada vez mais perto de não sobreviver. Por isso é interessante como o Mouthwashing apresenta sua narrativa não linear, mostrando sempre um número e um título, para que você misture essa história, coloque as perspectivas em ordem e tente montar esse quebra-cabeça que parece tão confuso e ao mesmo tempo explícito. A intenção do jogo com isso é te fazer criar ideias estranhas, te colocar em perspectivas que você normalmente não teria se tivesse visto na ordem correta. E isso é muito interessante, principalmente para falar da temática dele, que é as perspectivas. E essa temática vai se derretendo para dentro dos diálogos, para dentro das visões surrealistas e aterrorizantes que você vai encontrar, onde a realidade e a mentira se tornam bem confusas. E enquanto você vai observando essas cenas, esses cenários, esses personagens conversando, você acaba se perguntando, será que ser bonzinho demais pode ser algo terrível? Depois do acidente que abre o jogo, você assume o personagem do Jimmy, o copiloto, conversando com outros tripulantes da nave. Ele, no geral, não parece ser um bom protagonista. Ele é bastante grosso, em alguns aspectos até meio babaca com as pessoas, com esse sarcasmo, com essa maneira meio agressiva e tóxica dele. Anya é a enfermeira da nave, ou a médica da nave, que acompanha todos os tripulantes e faz testes psicológicos durante a estadia nessa nave, que geralmente dura mais ou menos 1 ano. O único que acaba não sendo atendido por ela é o próprio Jimmy, porque ele gosta de ficar fazendo piadinha sexual e não leva a sério toda a questão psicológica da coisa. E sim, a personagem da Anya é muito inspirada na personagem Wendy
do filme O Iluminado. Swansea é o velho rabugento mecânico da nave, que já trabalha há muitos anos para a empresa e só tá querendo a sua aposentadoria. No meio de tudo isso, enfia um estagiário, o Daisuke, para ele ter que ficar cuidando e tendo que lidar com todas as inexperiências dele. Por fim, Curly, o capitão da nave, que tá completamente queimado, deitado numa maca, sendo cuidado pela enfermeira Anya. E não importa quanto que você tenta fugir desse olhar extremamente desagradável que o Curly continua olhando para você. Toda vez que você, controlando o Jimmy, vai lá dar remédios pra ele. Normalmente é a enfermeira que daria os remédios, mas Anya tá bastante enjoada com toda a situação. E decide pedir pra Jimmy fazer essa tarefa pra ela. Você só ouve, para que fique na sua imaginação o que será que está acontecendo. Nessa situação bem desagradável, eles tentam sobreviver, mas as artimanhas da empresa Pony Express acabam sendo maiores do que eles esperavam. Os recursos da viagem eram extremamente contados, para que durasse o tempo que eles fossem viajar. E com o acidente, eles vão precisar de mais recursos. Coloca eles numa situação bem complicada, sem comida, sem oxigênio. Eles vão, eventualmente, ficar sem como sobreviver. Tudo isso na esperança que a empresa mande um resgate. A única esperança que eles tinham era levar o que estava na parte de carga da nave, o que normalmente é trancafiado e só o capitão pode acessar. Mas agora, com o capitão incapacitado, Jimmy assume o papel, pega as credenciais, então consegue abrir finalmente o compartimento. Mas como você já deve suspeitar nesse momento, eles encontram algo nada útil lá dentro. Algo que dá um nome pro jogo. A nave estava completamente abarrotada de caixas e mais caixas de enxaguante bucal. A frivolidade de ter a sua vida colocada em risco por um trabalho, sabe, de carregar um bagulho completamente irrelevante. Pra piorar ainda, é um dos piores enxaguantes bucais, aquele que vem até com açúcar no negócio. A desesperança se espalha pela nave e por todos os tripulantes. E o que eles acreditavam ser a última esperança de sobreviverem se torna basicamente um motivo para encherem a cara de enxaguante bucal. Você, como Jimmy, começa a ter a sua mente fraturada, começa a ver cada vez mais alucinações, visões, imaginar coisas. Até chega a conversar com o próprio capitão, o Curly, numa mesa, como se ele realmente pudesse falar com você. Sem contar na maneira que a própria sombra da empresa parece te perseguir, com panfletos ou mascotes monstruosos indo atrás de você naquele grande armazém. Não esquece de dar like no vídeo, se inscreve também, não custa nada e dá uma força por aqui. Jimmy parece sempre reagir a esse cenário horrível com afirmações, falando sobre as suas responsabilidades, sobre tudo que ele fez, das tarefas que ele tem executado o jogo inteiro. Basicamente, que você tem executado. Mas cada vez que ele precisa reafirmar as responsabilidades e basicamente a capacidade que ele tem de lidar com tudo isso, parece que ele tá tentando construir uma narrativa pra você. Não só pra você, pra ele e pros demais tripulantes. Há momentos da história que você assume o papel do Capitão Curly antes do acidente. Assim você pode conhecer um pouco da cabeça e de como essa pessoa, esse capitão, acabou levando a nave para esse terrível acidente. Tudo começa quando você repara que ele tá tentando ajudar a Anya, que não tá conseguindo fazer o teste psicológico no Jimmy, porque ele fica fazendo piadinhas sexuais. Então você, como capitão, conversa com ele e acaba descobrindo um pouco mais sobre a sensação de Jimmy diante desse mundo ultracapitalista. Ele se sente muito pressionado, tentando subir escadas enquanto outros ao redor dele já conquistaram. E ele não entende muito bem como chegar lá. Ele tem uma visão muito distorcida de si e da sua participação em tudo isso. Mas o que é realmente estranho é quando numa noite o Capitão Curly, sem sono, acaba indo para a parte central da nave e encontra a Anya, que também não tá conseguindo dormir. E eles fazem uma conversa ali, conversando de frivolidades. Mas uma pergunta muito curiosa surge na conversa com a Anya, porque só a ala médica e a cabine de navegação da nave tem trancas, porque os quartos não possuem trancas. De cara, o capitão responde: segurança. E aí você consegue ver como a Pony Express tenta economizar recursos até nas pequenas coisas. Por exemplo, tranca nos quartos, porque é menos importante ter isso. O que realmente torna essa informação extremamente desconfortável é quando você descobre que Anya está grávida. E infelizmente, Curly sabia o que tinha acontecido. Quando você consegue entender essa informação e você percebe o que realmente aconteceu, você começa a desembaraçar todas as mentiras contadas por Jimmy. Você estava sendo manipulado por um narrador não confiável. O jogo é muito esperto em esconder essa informação para que aos poucos ele vai moldando toda a percepção que você tem desse personagem para que ele se torne
aos poucos mais e mais vilanesco. Não é estranho pensar que uma pessoa que estuprou e engravidou uma vítima, além disso, mentiu sobre a culpa do capitão em tudo isso, bem, ele tentaria enganar você também, jogador. Mas não se esqueça, tudo isso só aconteceu porque Curly, o capitão, permitiu. É nessa tensão do abuso cometido na nave e o retorno deles às autoridades que a perspectiva do que aconteceu durante o acidente começa a se transformar e ser apresentada de forma muito mais clara para você. Inicialmente, você acredita que Curly foi o causador de tudo isso. Afinal de contas, o copiloto dele disse isso pra gente. E já que Curly não consegue falar, é o que a gente tem. Mas descobrimos que, na verdade, Jimmy tinha colocado a nave em rota de colisão. E não só tinha colocado ela, como tinha fugido da cena. O que obrigou Curly a tentar parar esse acidente, colocando ele diretamente no ponto de contato, qual fez ele ser queimado completamente e viver essa semivida, preso em ataduras, com seu olho observando todo o cenário daquele homem mentindo sobre a história toda. Você, o protagonista, o personagem que você controla principal, Jimmy, é o monstro dessa nave. E Curly, aquele que o convidou para dentro. Motoshin destaca a relação de Jimmy e Curly como se eles fossem forças antagônicas, mas isso só existe na mente do Jimmy. Ele faz isso com um mecânico, Swansea, vilanizando ele em diferentes momentos da história. Diminui a importância da enfermeira, a Anya, basicamente não respondendo os testes psicológicos. Manipula o Daisuke, o estagiário, pra se colocar numa situação de risco. E ainda fecha culpando Curly, muito antes do acidente, quando todos descobrem que vão ser demitidos pela empresa Pony Express. Um presentinho ali antes deles chegarem na Terra. Faz parecer que o capitão ele estava planejando tudo aquilo, como se a demissão feita pela empresa fosse culpa dele. Apesar disso, Curly trata Jimmy de uma forma muito tranquila, muito amigável, apesar de todas as coisas horríveis que Jimmy vai fazendo conforme a história avança. Piadas sexuais? Não é pra tanto. Julgador e meio snob numa conversa privada? Pô, tá cansado, né? Muitos meses aqui viajando nessa nave. Enfermeira da nave? Pô, amigo, meio errado isso, não? Ela engravidou? Vamos ver isso, vai dar tudo certo. Claramente, Curly tá tentando apaziguar a situação para que eles chegassem na Terra e finalmente pudessem entregar Jimmy às autoridades. Mas isso vai ficando mais estranho, porque Jimmy começa a conversar com Curly e revela para ele que, obviamente, o capitão também tinha culpa de tudo isso. Jimmy não era o único culpado. O capitão permitiu que algo terrível como isso tivesse acontecido. O que por si só já é um pensamento muito estranho, sendo você o causador de todo o problema. Por fim, o Jimmy dá uma sugestão um pouco estranha, que deixa a Curly extremamente atônita. E se a gente batesse a nave? Todo mundo ia morrer como herói. Ia ser uma maravilha. Curly fica sério observando Jimmy, vendo quão terrível era aquilo que ele estava falando. Talvez nesse momento ele foi complacente demais, pois Jimmy foi lá e executou o seu plano. Desligou o piloto automático e colocou a nave em rota de colisão. Na tentativa de salvar a nave, Curly acabou queimado, incapaz de falar a sua versão da história, apenas observando o seu grandioso amigo mentindo sobre o que aconteceu e conduzindo a nave para um destino terrível. Mas Jimmy não é alheio a isso que ele fez. A culpa vai se construindo, trabalhando dentro dele. E ainda que o seu ego seja extremamente forte e resista muito a isso, ele se mantém extremamente tentado a se ver como herói, manipulando a versão para todo mundo, para você jogador e também para ele. Mas algo que também desaparece dele é a empatia. Ele manipula o estagiário Daisuke para se colocar numa tubulação extremamente perigosa, a fim de conseguir ali algo que ele queria. E tudo isso termina assim. A médica, a Anya, acaba ficando extremamente incomodada de estar presa numa nave com o cara que ela e sem chances de sobrevivência. Então ela se tranca na enfermaria e decide zerar o estoque de analgésico que eles tinham. E por fim, o mecânico, Swansea, acaba se desentendendo com Jimmy. Bem, coisas acontecem. Jimmy tenta, apesar de tudo isso, manter uma visão de narrativa vitoriosa, heróica, que ele estava fazendo um bom trabalho como capitão. Mas isso vai se desmanchando
se destruindo, se corrompendo diante da realidade. Quando as contradições da sua narrativa imaginária se tornam incapazes de lidar com a própria realidade. Tudo isso só reafirma quão narcisista Jimmy é. Ele manipula narrativas para se colocar como herói. Superestima as próprias habilidades, tanto como copiloto, assim como o capitão. Falta com empatia com os outros, principalmente com a Anya, que estava tendo muitos enjoos. E é extremamente terrível quando você descobre por que ela estava tendo esses enjoos. Ele inveja bastante a posição do Curly, mesmo sem tido os méritos para ter chego lá. Se aproveita e manipula todas as pessoas, principalmente o estagiário, que é muito mais suscetível a isso, para realizar suas artimanhas, os seus planos, colocando eles numa situação de risco. Como quando convence o estagiário a entrar na tubulação, ou quando pega álcool para embebedar o mecânico para que consiga entrar na sala que ele estava protegendo. Há uma série de detalhes espalhadas pelo jogo que mostram quão perto de imitar desse transtorno, do narcisismo. Mas claro, isso não floresce do nada. Isso floresce graças ao ambiente extremamente capitalista que a Pony Express coloca diante dos seus funcionários. E isso acaba incentivando ainda mais esse salto narcisista que Jimmy dá dentro do seu próprio ego. Se cobre os outros, seja individualista, anseie pelo trabalho e cobre os outros pelo trabalho deles. Todos estão numa corrida e nessa competição nem todo mundo vai vencer. Quanto desse mundo que fala sobre competição desenfreada, que não se vê como coletivo, parte de um grupo, pode acabar influenciando e criando essas pessoas como Jimmy. Pior, alimentar pessoas com predisposição para esse tipo de comportamento. Principalmente homens, que têm a todo momento que reafirmar sua força, reafirmar o seu sucesso, reafirmar que você não pode chorar, não pode perguntar, não pode ter dúvida, fingindo que são heróis da sua própria história. Quando não rola, culpar inimigos imaginários. Acorda, cara! Começou! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Acorda! A vilania que paira em cima da Pony Express é desse mundo que incentiva cada vez mais as pessoas ficarem individualizadas e criarem essas distorções de si e do seu papel no mundo. A fantasia só imita a realidade. Em decorrência de muito trabalho, transtornos mentais têm sido cada vez mais recorrentes no mundo. Antes mesmo da pandemia de Covid-19, o mundo já sofria uma pandemia muito mais silenciosa, a pandemia de depressão. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram em algum nível. Aqui no Brasil, por exemplo, no Espírito Santo, estima-se que 25% da população sofre de algum transtorno mental. E claro, isso não é uma questão de escolha. Tratamento para esse tipo de coisa, psiquiátrico e psicológico, tem um custo. Um custo que geralmente as pessoas não podem gastar. E todo mundo sabe que o nosso mundo é muito acostumado a individualizar problemas, às vezes levando pessoas a optarem por alternativas terríveis. E tudo isso está relacionado muito ao trabalho. Até hoje, a reforma trabalhista promovida pelo Temer e ainda mantida pelo governo atual do Lula garantiu a piora na qualidade dos empregos, normalmente sendo eles precários ou sem direitos trabalhistas, às vezes com cargas horárias muito acima, como a gente pode ver em diferentes aplicativos de entrega. Estagnou o aumento salarial consistente, intensificou o sentimento de concorrência entre os trabalhadores, sempre trabalhando pela sua vida, pelo próximo boleto. Não pode deixar aquela hora sem trabalhar, senão você vai ficar com a corda no pescoço. No lugar de uma indústria forte, o país continua incentivando mais e mais trabalho em serviços, barateando o custo para as pessoas que ganham em cima desses serviços e, claro, aumentando as margens de lucro em cima do trabalho suado das pessoas. Sem falar no cenário, que quando você não tem uma indústria boa, você não tem fomento de um mercado de trabalho mais especializado. O que é muito comum hoje em dia você ouvir que o engenheiro virou Uber, porque ele não tem mercado de trabalho para atuar. Então ele tem que, no final, trabalhar como prestador de serviço para essa empresa gringa aqui de transporte privado. E esse dinheiro vai tudo embora, lá pro Uber. Mas não se preocupe, isso só ocorre ao custo da saúde mental de muitos trabalhadores que trabalham por aí, umas 12 horas por dia. O trabalho, como essa máquina de moer gente, acaba adoecendo essas pessoas e distorcendo a realidade delas. Num mundo com um consumo de informação cada vez mais rápido e você sendo sempre colocado em bolhas cada vez mais bitoladas, quão difícil é para surgir Jimmys na nossa sociedade, vivendo as suas próprias narrativas de glória enquanto ferem outras pessoas. Motoshin bagunça a sua perspectiva, te coloca em diferentes momentos, em diferentes situações, para que você veja
quão terrível esse personagem, o Jimmy, acabou se tornando. As mentiras e os atos de Jimmy que vão transformando a nave Tupar nesse cenário de horror cósmico vão ficar eternamente presas no olhar de Curly. Pois no fim, ele é colocado na última cápsula criogênica que estava na sala dentro da nave, colocado para que ele possa sobreviver, ainda que ele não conseguia falar. Isso é visto por Jimmy como a sua última fuga. Finalmente ele estava realmente fazendo algo bom, salvando o capitão. Ele mesmo estava fugindo de todas as suas responsabilidades. E como que ele faz isso? Essa será a culpa que o Curly carrega para sempre, de ter convidado um monstro para dentro da nave. Já para a Pony Express, a empresa, isso não passará de um acidente de trabalho. Tá dentro do contrato, tá dentro do risco e tá dentro dos números que você eventualmente perde de tripulantes, fazendo viagens intergalácticas de enxaguante bucal. No final, a empresa tinha demitido todo mundo, porque o interesse dela já era trocar esses seres humanos por robôs inteligentes que pudessem fazer a viagem por eles. E claro, eles não precisavam de teste psicológico, não é? Espero que tenham gostado, e não se esqueçam de ver aqui como o terror da falta de controle de Outer Wilds e Subnáutica pode te surpreender. Ou também, fugindo bastante dos assuntos de videogames, ver aqui a história do banco imobiliário e de como essas regras secretas surgiram muito antes do jogo se tornar o banco imobiliário. Valeu e